Boa tarde, já chegamos. Exatamente. Preparadíssimas para mais um Muito programa, lentas. com muitas dúvidas para perguntar à nossa convidada. Hoje vamos falar sobre dicas fiscais para trabalhadores Olha, de independentes. repente, assim, em segundos, apareceu tantas dúvidas a Exatamente. quem nos está a assistir. Exatamente. Portanto, vai valer a pena estar aí desse lado e ainda temos uma rubrica hoje. Hoje Portanto, temos a Inês Galvão. Pronto, o que é que a Inês faz? Põe-nos a mexer. exatamente. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer hoje, não é? Então, antes de mais, temos que relembrar sempre as nossas redes sociais, porque às vezes surgem algumas dúvidas, não se lembram da página das nossas convidadas, é lá que encontra, Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres. Também é colocado programação semanal, os promocionais e muitas outras coisas, como frases inspiradoras, um welcome ao mês. Exato. Seja o que Coisas for que muito precisa naquele fofinhas. dia, vai aparecer lá, Isso. vai ver o que aconteceu, um bocadinho do que aconteceu nos nossos programas, não é? Temos assim sempre algumas fotografias Sim. para chamar a atenção e temos o nosso canal do YouTube para ver e rever e partilhar. E lá está, como o caso do programa de hoje, tem imensa informação, imensas dicas úteis, Partilha. imensas coisas para fazer. Exato. Então, Vai estar para disponível daqui a 14 dias, não é? exatamente, exatamente. Então vamos ter a Inês Galvão nesta rubrica. Fique connosco. Olá, o meu nome é Inês Galvão e hoje venho-vos aqui trazer alguns exercícios mais específicos para alongamentos. Isto porquê? Porque nós no nosso dia-a-dia tendemos a adotar uma postura mais incorreta por estarmos muito tempo em posições sentados ou em posições que requerem muito tempo parados, ou seja, estão associadas ao sedentarismo. E com isto, nós acabamos por promover uma postura mais incorreta do nosso corpo, mesmo sem nos darmos conta. E ao longo do tempo, o nosso corpo vai assimilar essa postura como parte integrante do seu próprio movimento. E é algo que nós não queremos. Então, queremos ensinar especificamente ao nosso corpo como é que ele se deve comportar, mesmo quando realiza estes movimentos, estas posturas mais incorretas. Então, estou aqui numa secretária, como podem ver, a simular o que muitas vezes acontece com pessoas que passam demasiado tempo sentadas à secretária e que muitas vezes se queixam que não têm possibilidade de fazer outro tipo de movimentos, de contrariar o sedentarismo. E então estou aqui para dar alguns exemplos nesse sentido, que é possível contrariar o sedentarismo? É sim, senhor. E então a primeira dica que eu queria dar é realizar o máximo de movimentos para além da posição sentada. Como é que isto é possível? Quando atendemos um telefonema, colocar a nossa garrafa o mais longe possível, o telefone um pouco também o mais longe possível para promover o nosso levantar daqui da cadeira e começar a andar um pouco. Para que é que serve o telefonema a andar? Se nós formos contabilizar o número de passos que damos ao telefonema sentarmos sentados, é um número elevado. Portanto, tudo o que nos faça promover estas pausas de sedentarismo é ótimo. No sentido de estar sentado, nesta posição de sentado, também há opções. E são sobre essas opções que hoje vamos requerer a maior atenção. Então, exemplos de alongamentos sentados, utilizando uma cadeira, utilizando uma secretária. O primeiro exemplo é afastar os braços, o mais afastados possíveis, ok? E quando estica o braço, polegares para baixo. E neste sentido, como se estivéssemos a crescer para a frente. Ou seja, os braços vêm para trás e nós crescemos para a frente. Reparar que nós não queremos subir os ombros. Não, nós queremos ombros afastados das orelhas e subir. Sentimos logo a alongar, ok? Cada exercício, cada alongamento pode ser realizado 30 segundos, 2, 3 séries, mas com pausas. O objetivo é sentir um ligeiro desconforto, mas não é a dor. É um ligeiro desconforto, simplesmente porque estamos a alongar zonas que até então estavam sob muita tensão. Próximo exercício. Sentadinhos, rodamos os ombros para trás, rodar e encaixou. Só isto. Rodar, vem acima e encaixou. Dá-nos logo uma noção de postura. Nós sentimos logo as nossas omoplatas irem uma contra a outra,
que é o que não acontece normalmente. Elas estão mais afastadas. Ao estarem mais afastadas, toda esta zona vem para a frente e a nossa zona do peito está mais sob tensão, mais encurtada. Então nós queremos ativar as costas, queremos tirar o stress inerente a esta zona, então vamos alongar o movimento contrário. Voltamos a repetir, subimos, descemos e encaixou as omoplatas, ok? Próximo exemplo de alongamento, mais para aqui a nossa zona do pescoço, chamamos assim, cervical. Vamos então para o lado, zona do pescoço alongar, do lado para a frente, ou seja, é como se ficássemos na diagonal. O mais próximo queixo do peito. E sentimos logo lá atrás, mais uma vez, a alongar. 30 segundos, volta ao outro lado e deste lado para a frente. Relembrando que fica na diagonal, ok? E voltamos ao início. Isto são exercícios muito fáceis de fazer, 30 segundinhos, alonga e alivia. O último exercício de hoje, o último exemplo de alongamento, vamos fazer o mesmo, queixo ao peito e sentimos logo lá atrás. Manter, controlar o movimento. Não queremos descair a cabeça, nós queremos controlar o movimento da cabeça e trazê-lo, ok? Então estes são alguns exemplos de exercícios que podes realizar mesmo na sua secretária e convido-o a fazer porque vai sentir melhorias. Até à próxima! E agora, será que podemos fazer nas poltronas também? Eu acho que não. Dá para fazer não nas estamos poltronas? com a... Olha, eu estou quase deitada. Mas olha, ficou aqui uma excelente sugestão e lá está, vale a pena pegar neste programa, ter este bocadinho e sim vai pondo. Ao fim de uns dias eu acho que já sabemos fazer isto de cor. Vão lá. É melhor não esticar muito, pronto, isto agora a seguir ao almoço. Parece que está tudo aqui trac-trac. E ao fim de uns dias, será que fizemos estes dias todos? Exato, mas ajuda. Portanto, ficaram aqui dicas muito práticas, muito pequeninas, que pode fazer ali nas pausas. Aquelas pessoas que têm os telefones que dizem que têm que mexer, é uma boa dica para fazer quando os telefones... Obrigada, Inês, e até uma próxima com as tuas dicas, não é? Exatamente. E agora, Ruth? E agora vamos apresentar um vídeo, não é? Que no fundo, em vez de sermos nós a apresentar a convidada, costuma sempre ser a Cláudia, não é? Vamos deixar que aqui algumas pessoas que conhecem a convidada já a apresentem. Ora. Achas então, bem, Cláudia? Acho que sim. É uma maneira diferente de começar o programa. Então vamos lá. A Ludmila é das pessoas mais disponíveis que eu já conheci. Ela tem-me ajudado de tal forma que nem ela sonha como me tem ajudado. Sou-lhe imensamente grata por tudo o que ela tem sido como profissional para mim. Gosto muito do trabalho dela. Obrigada, Ludmila. A Ludmila é a minha contabilista já há alguns anos e o que eu sinto sempre no meu trabalho com ela é que eu saio sempre das nossas interações mais empoderada, ou seja, ela não me presta simplesmente serviços, ela é mais do que uma prestadora de serviços, ela é realmente alguém que me empodera nestes aspectos mais de contabilidade, da gestão, das finanças, segurança social. Portanto, eu saio sempre das nossas interações a sentir muito mais empoderada, muito mais capaz, muito mais autónoma. Portanto, ela contribui muito para esta minha autonomia na gestão da minha vida e do meu negócio. E depois, enquanto pessoa, a Ludmila traz-me sempre uma energia muito alegre, uma energia de que tudo tem solução, existe solução para tudo. Portanto, ela traz muito essa leveza que às vezes é difícil encontrar nestas áreas de gestão e de contabilidade e finanças. Eu conheci a Ludmila Rebola através de uma amiga que contratou os seus serviços de contabilista e que indicou ali falando que é muito fã do trabalho dela, e hoje eu também sou muito fã. A Ludmila, ela fala de uma maneira simples, clara, fácil de compreender para todo mundo, mesmo para quem nem é da área. Então isso é muito importante, além de ser realmente uma simpatia de pessoa. Então eu também fiquei fã da Ludmila.
Bem, a nossa convidada. Uau, puxa, uau, uau, meu uau. Deus. Já sabemos o nome, já sabemos o que é que faz e agora vamos lhe conhecer a carinha laroca. Se me Ora, aqui perdoa, está posso ela, tratar a dizer assim? Ludmila. Bueno. Seja muito bem-vinda. Obrigada, E que obrigada. tem um pelo nome convite. super divertido. Diferente, diria. Ludmila Rebola. Verdade. É uma alegria. É uma alegria. É diferente, pronto. Agora já não é tanto, que eu há bem pouco tempo atrás pensava que era única, mas não, já existem muitas Ludmilas, portanto. É. E sou portuguesa, portanto não sou russa nem nada. Sou portuguesa. Confesso, quando vi o seu nome, pensei, pronto, que veria aqui algum... Era possível, Sim. era possível, porque é de origem russa, mas não, sou portuguesa. E alentejana. E E o ali? Rebola? O Rebola é do É Alentejo? do Alentejo, é assim. Ah, que muito giro. Rebola é uma coisa que Não se é gosta um de apelido assim fazer. muito convidativo, mas pronto, agora tornou-se marca, portanto está ok. Agora é a sua marca, É a minha marca, é a exatamente, Ludmila então. Rebola, é isso E tem um nome que não é aquele nome que toda a gente tem, não é? Não, Portanto, não. maravilha. Em termos de nome e de apelido é tudo diferente. Então, Ludmila, hoje vai-nos esclarecer aqui muitas dúvidas, não é? Mas só para conhecermos aqui um bocadinho da Ludmila, sempre gostamos, quando temos este tempo, de conhecer as nossas convidadas, de onde é que é, o que é que pensava fazer quando era pequena, só para aqui enquadrarmos. Muito bem. Esse sorriso. Onde é que se Ludmila sorriso. em pequenina. Ai, Ludmila em pequenina. Milinha. Não, como é que Não, chamava? não. Mila, Lu e Ludmila, pronto. Pronto. Não tenho assim muito mais diminutivos, mas geralmente as pessoas chamam-me assim. A maior parte das pessoas, dependendo das zonas, no Alentejo, conhecem-me por Ludmila. Portanto, nunca me trataram de outra forma. Agora, quando vim para a margem sul, portanto, muitas pessoas tratam por Mila e outras por Lu. Pronto, exato, dividiram o nome em duas Exatamente. Portanto, sou natural do Alentejo, do Concelho de Borba, distrito de Évora, de uma aldeia muito pequenina ali perto de Borba, que se chama Nora, aldeia da Nora. E vivi lá a minha vida toda, portanto, cresci lá. Com esta calma que existe no Alentejo. Com a calma que existe no Alentejo, para uma rapariga com demasiada energia para esta calma. Pois. Portanto, nunca foi a minha praia, portanto, nunca senti que era ali, que tinha que continuar. ficar, Sim, não é? exatamente. Portanto, casei jovem, decidi começar a trabalhar enquanto as outras pessoas iam para... As minhas colegas iam todas para a faculdade, eu decidi casar, pronto, na altura. Mas havia Toda qualquer decidida. coisa... É verdade. Portanto, aos 25 anos já era mãe do meu primeiro filho. Portanto, nesta situação, as coisas foram-se... Eu diria que... Precipitando, não é? Vão-se fazendo. precipitando, mas havia qualquer coisa que ainda faltava, que era efetivamente a minha formação profissional, que foi algo que eu sempre desejei que tinha que fazer, mas nunca para a área da contabilidade, jamais. O que é que se Era- imaginava a fazer? Inicialmente, e sempre foi, aliás, a minha primeira opção foi assistência social, ir para a assistência social. Mas não entrei na primeira opção, entrei para a assessoria de administração. E pronto, andei sempre assim muito a fugir das zonas da contabilidade, era algo que não me via a fazer. Mas quando terminei a licenciatura, comecei logo a trabalhar em escritório. Aliás, já trabalhava, porque eu fiz o meu curso como trabalhadora estudante na altura, e já trabalhava num gabinete de contabilidade. Portanto, que sem querer, fui logo começando a trabalhar em gabinetes de contabilidade desde muito cedo. Sem querer. Sem querer. Era o que aparecia. Na altura, no Alentejo, Requisitado, também não não é? havia muito trabalho, não é? Eu trabalhava também na função pública e depois fui para gabinetes de contabilidade e nunca mais de lá saí. Nunca mais saí dos gabinetes de contabilidade. Até terminar o curso. Quando terminei, voltei a trabalhar em gabinetes de contabilidade. Mas na Fez o altura... curso de assessoria de administração em Porto Alegre. Que tem um bocadinho de contabilidade, um bocadinho Tem, de gestão, tem. um bocadinho de secretariado, provavelmente. Exatamente. Então, depois, na altura, quando tirei o curso, pensei, não, eu quero ser uma executiva e quero ser uma subordinada. Portanto, eu quero ser aqui a secretária de alguém. Portanto, depois, entretanto, as coisas mudaram. Mas como fui, efetivamente, para a zona da contabilidade, a zona das empresas nunca me fascinava muito. Então, eu comecei mesmo por trabalhadores independentes, na altura. E trabalhei durante muitos anos com trabalhadores independentes nas áreas completamente diferentes das de agora, não é? Portanto, Exatamente. no Alentejo, o core era outro. Portanto, não eram este tipo de clientes, não era este tipo de negócios, que ainda existem, não é? Mas numa era agora muito mais avançada. E pronto, olha, fui caminhando, até que voltei a realizar o outro sonho que tinha deixado para trás, que era viver numa zona com mais população, com mais Agitada. diversidade, mais agitada. E então vim viver para o Seixal, onde estou quase há 9 anos, mais ou menos. E pronto,
consegui então realizar essa mudança. Foi uma mudança drástica, confesso que sim. Já com filhos, porque já mudou com o marido, Já com filhos. filhos, já que tinha o meu filho mais velho. Entretanto, a minha segunda filha já nasceu cá e a minha terceira também. Portanto, são 3. É verdade. Corajosa. É verdade. Não há 2 sem 3, Não há mas 2 há, sem há 3. muitos 2 sem 3. Não, aqui já não vai haver mais do que 3, portanto são só mesmo 3. E pronto, quando a minha filha do meio nasceu, eu decidi que tinha que dar uma volta diferente à minha vida e acho que trabalhar em gabinetes já não era para mim, por questões familiares, de gestão. Que era difícil conciliar a vida. Era difícil, sendo o meu marido enfermeiro e trabalhar enfermeiro, muito fora de casa em muitos sítios. Foi muito complicado, portanto, a gestão era toda minha. Eu saía de casa muito cedo, trabalhava em Lisboa e decidi que não queria mais trabalhar em gabinetes de contabilidade. Então, agarrei naquele Mas conhecimento. trabalhava todo. em Lisboa, já na Aqui no margem Seixal, sul. exatamente, já no só vinha Seixal, lá do exatamente. Alentejo. Então, fazia grandes piscinas para trás e para a frente. Na altura só tinha um filho, mas depois quando a Maria Inês nasceu... Sim, quando foi, foram outra dois... logística, Sim, foi pois. diferente. Tive mesmo que mudar e comecei a trabalhar em casa, na altura, em 2015, exatamente. Estava muito à frente. Não, a minha filha nasceu e ao fim de 15 dias estava a trabalhar, portanto... Foi? Foi. Com ela ali ao lado, não Com é? ela ali ao lado, portanto, eu nunca parei. Ao fim e ao cabo, nunca parei. Comecei a trabalhar remotamente em casa e da Margarida Mas a mesma e como coisa. é que arranjou aqui clientes para trabalhar remotamente? Tinha aqui algum... Na altura, eu trabalhava ainda para a minha ok. ex-patroa, portanto, trazia o trabalho para casa e percebi na altura que é possível fazer contabilidade em Ou casa. seja, na altura fez isto um bocadinho quase por... podia estar de baixa, mas não estava. Fez aqui, a Exatamente. patroa também agradeceu, porque Exatamente. no fundo estava a andar com É o isso. trabalho, mas em casa. Em casa. E a Ludmila percebeu, espera lá, eu se calhar posso fazer disto a Exatamente. minha vida. Exatamente, exatamente. Então, na altura, está, uma oportunidade. ingressei, fui à internet, inscrevi-me numa plataforma de trabalho remoto, pus lá o meu nome e deixei lá ficar, pronto. Na altura contactaram-me algumas pessoas, mas era muito difícil arranjar trabalho remotamente, porque a concorrência era muita, a depreciação de preços também era muito distinta e eu cansei-me daquilo muito rapidamente. Mas houve uma cliente minha que me contactou, foi a minha primeira cliente e foi uma das grandes impulsionadoras daquilo que eu sou hoje também, e devo-lhe bastante a ela, que é uma pessoa muito querida para mim. E ela, na altura, estava nos Estados Unidos, em São Francisco, e tinha um pepino para resolver em Portugal. Um pepino? Porque como elas lhe chamam, não é? Explicar aqui, se calhar ainda não explicámos muito bem, que a Ludmila trabalha com pessoas que também trabalham, são digitais, são mais digitais. Agora sim, exatamente. Agora sim, mas já nessa altura também, portanto, porque era perfeitamente possível eu poder acompanhar e esclarecer pessoas que eram portuguesas, tinham-se Sim. residência em Portugal, mas por vários motivos da vida Estão a trabalhar profissional fora. estão a trabalhar fora, ou tinham Sim. que viajar, ou não estavam em Portugal. E na altura a Crystal Leal, ela contactou-me e eu posso dizer que muito rapidamente e sem grandes problemas consegui resolver o problema dela. E ela pepino pensou, dela. uau, mas... Portanto, se alguém tiver um pepino, é uma boa notícia, não têm que levar A o pepino para o Ludmila Natal. resolve o pepino. A menos que queiram fazer salada de pepino. Não sou santa, mas às vezes consigo fazer alguns milagres. É. Não, mas claro que sim, verdade. ter alguém que é entendido numa área e que se sabe mexer, porque às vezes as soluções estão lá, não é? É verdade. As soluções às vezes já estão lá, é como disse, não é um milagre. Não, a solução não é. está lá. Só que a pessoa não sabe que a solução Não está tem lá, como conhecimento. assim? Não tem Exato. conhecimento, eu acho que é mais por aí. Não tem conhecimento e não sabe os steps corretos para dar, portanto. Porque Olha, isto é uma outro área muito dia- importante, mas é uma seca. Pois é. Não é. Não é. Não digas isso a uma senhora que trabalha nisto e gosta disto. Não é. Não é para todos. É verdade, não é para Não é. todos. Pronto, mas também claro. pode aprender a gostar. Lá está, Se conhecimento. nós compreendermos uma temos coisa é mais conhecimento. fácil. Ainda bem que existem as Ludmilas desta vida. Sem dúvida alguma. Porque, Sem pronto. dúvida alguma. Faço o que posso. Exato. Então, ajudou essa tal cliente. Ajudei e depois, a partir daí, ela pensou, olha, mas conheço uma pessoa que também tem um problema assim, posso dar o teu contacto. E começou assim, portanto, ela deu, eu resolvi mais eu uma passo. cliente que estava na Suíça, depois outra estava na França. Portanto, começou tudo com pessoas que estavam fora Tudo de com pessoas Portugal, que estavam fora. mas que ainda tinham obrigações Os fiscais negócios cá, não é? fiscais. Tinham um carro de residência, portanto, moravam, dividiam-se entre os países, tinham negócios lá, tinham a residência cá, portanto, uma grande confusão. Isto é tudo uma grande confusão para as pessoas, portanto. E eu comecei a ajudar essas pessoas. Comecei a ajudar e cheguei a um ponto que pensei assim, não Já chega da minha... chega, não quero mais empresa, estou farta de papéis,
estou farta de contabilizar despesas e de andar para trás e para a frente, e muito ingloriamente, não é? E na altura comecei assim, portanto, comecei a fazer o acompanhamento de todas estas pessoas. Vinham, bem, eu às vezes pensava assim, meu Deus, mas de onde é que vem tanta gente? Onde é que estas pessoas vêm? As mulheres, quando começam a falar umas das outras. mulheres, São mulheres. Atenção, Aliás, a mulheres, Ludmila atenção. tem que agora, não sei se tem algum grupo lá com todas as suas clientes ou algum banco de dados, e tem que lhes perguntar se pode dar o nome delas, porque de certeza tem mulheres super interessantes para virem aqui ao Vocês programa. não têm ideia mesmo. Exatamente, com Está coisas a vir. diferentes. Com coisas diferentes e com coisas que eu hoje em dia penso assim, bem, eu acho que não vai aparecer mais ninguém com um negócio diferente que eu não me surpreenda, mas não, já perdi as esperanças. Adoramos essas pessoas. Perdi Mas se as elas estão esperanças longe é que é mesmo. um problema. Como? Se elas estão longe, temos que fazer Algumas online. estão longe, é verdade. Mas quem cá residência? Vêm cá de férias, Vêm portanto, cá de férias, elas vêm de pronto, férias, vêm exato, no cá de Natal, portanto, férias. elas vêm cá. arranja. Portanto, aparece sempre alguém com um trabalho esquisito, com uma coisa que nós pensamos, mas o que é isto? O que é que esta gente faz? Podemos saber algum assim ou acha que é Não é. alguém que não fique ofendido? Não ficam ofendidos. Eu tenho clientes meus que eu às vezes tenho que lhe perguntar assim diretamente, olha, explica-me como se eu não soubesse mesmo nada disto, o que é isso? Que denominação é essa? E muitas pessoas às vezes dizem-me, olha, isto para te explicar é muito simples. A mim pagam-me para estar a olhar para um ecrã a ver o que é que as equipas fazem. Pagam para fazer content writer, portanto, analista. Portanto, as profissões são muito, muito distintas. E aquelas mais, não vou dizer bizarras, não é? Porque não é bem esse o termo. mas Diferentes do convencional, diferentes do vamos dizer convencional. assim. Tudo o que tem a ver com a zona com as áreas de IT, com as áreas de coaching e tudo o que tem a ver com a parte digital, desde que haja um computador e que haja alguém do outro lado, tudo se faz com um computador à frente. E as pessoas pegam nas competências que têm, nas valências que têm E transformam aquilo. transformam isso em conhecimento e vendem conhecimento. A verdade é mesmo essa. E a verdade é que isso é que é o futuro. Porque são coisas diferenciadoras é que as pessoas estão à procura. E a maior parte das pessoas já opta por nem sequer se licenciar, não precisam de ter formação académica superior, porque são tão boas naquilo que fazem, ou tiveram uma carreira e foram tão boas naquilo que fizeram e adquiriram tantas competências e tantas valências, que por que não? Porque já existem pessoas que nos ensinam a vender o nosso conhecimento. Isto também é uma área e também é uma atividade, e há muita gente que faz uso desse conhecimento e vende conhecimento. Como fazer chegar. Vende-se tudo. Vende-se tudo. E considera que as pessoas não têm literacia financeira? Há aqui... Eu acho que no nosso país, em Portugal, nós não ensinamos nada disto às crianças. É uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Não ensino. Aliás, neste final de ano temos tido e vamos tentar ter alguns programas exatamente sobre isto. É verdade. Aqui, porque é uma área muito em déficit. Muito. Ninguém nos ensina o que é o IRS e o que são os impostos na escola. E mesmo nós eu tirei uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças, e quando nós vamos para este tipo de cursos mais elaborados, ninguém nos diz o que é a base, portanto, e os negócios também são assim, portanto, nós para entendermos um negócio temos que começar pela base. Os impostos é a mesma coisa, portanto, ninguém nos ensina na escola como é que nós nos devemos preparar para a nossa vida profissional e como é que nós nos devemos preparar para os impostos e encarar a vida de contribuintes, porque todos nós somos contribuintes e cidadãos que temos que contribuir para o nosso país. A gente sabe disso. Exatamente. E hoje nós até vamos aqui ajudar mais os independentes, mas na realidade, se calhar, quase as pessoas em geral. Todos precisamos de saber. Todos precisamos. E existem muitas formas de conseguir compreender os conceitos, assimilá-los e executá-los principalmente da forma correta e não incorreta, não é? Está-se a rir. Gosta mesmo desta área. Gosto. Nós vamos ter aí algumas fotografias a falar sobre si, umas fotografias que nos enviou. E então, para quem quer começar um negócio, as obrigações fiscais começam só depois de ter um negócio e ter lucros, ou já começam antes, ou quando é que começam? Eu diria que as obrigações começam a partir do momento em que nós decidimos ser empreendedoras. No entanto, acho que só devemos fazê-lo quando existem aqui depois aqueles pequenos truques. Nós podemos estar a montar um negócio, fazer o nosso plano de negócios, mas quando passamos da idealização para a prática, temos que tentar perceber em que momento é que vamos fazer isso.
Portanto, para uma pessoa que nunca foi trabalhador independente, que nunca começou o seu próprio negócio e vai fazê-lo sem conta, peso e medida, pode cometer alguns erros. E, nomeadamente, nesta altura do ano, há erros que podem ser evitados, porque as pessoas têm que ter algum conhecimento de quando é que devem abrir atividade, quando é que devem começar a meter tudo legalmente. Porque Quando é que é a melhor altura para a altura ideal é quando o ano fiscal começa. O nosso ano fiscal é de janeiro a dezembro, não é? Sabe que agora estava a falar disso. Eu casei-me no dia 31 de dezembro. Pronto. Mas para casar não há problema. Pronto. Para começar um Quer negócio dizer, não é tão bom. Eu casei, para mim o dia 31 é o que eu dia conta, mas no dia do registro, nem sei se é dia 28 ou 29. Mas eu lembro-me, e isto só para lhe dizer, que no IRS eu pensei, meu Deus, agora tudo, que não tínhamos nada para trás, porque durante o ano todo cada um tinha as suas coisas. Exatamente. Tivemos que fazer tudo junto, de repente, de um ano inteiro. Andei lá e eu com os papéis, quer dizer, eu já fazia o meu, mas agora fazer o meu e do meu marido, mas que nem havia nada em conjunto. Portanto, por isso é que eu pensei nisso. Realmente começar um negócio no final do ano não deve ser uma boa ideia. Não, deve ser uma boa ideia se for a primeira vez, porque por um mês Pronto. pode-se adiar a coisa e existem outras soluções. Por Exato. exemplo, para ter um filho, se calhar já compensa que a criança nasce antes do final do ano, porque já é benéfico para o IRS. Pronto, está a ver. Viram esta estratégia? Vira! Fazer filhos. Sim, porque há muitos filhos a nascerem nos 9 meses depois do dia de São Valentim. A minha última Há muita filha gente- nasceu. Há muita gente que já pensa nisso. É por isso, dia de São Valentim, festa, filho nasce antes do... Por É acaso mesmo. o meu nasceu em novembro, então também é do final do ano. Mas eu não planeei isso. Eu planeei. Planeei. A sério, isto é muito bom. A planeei. A minha filha Exatamente. nasceu no dia 23 de dezembro. São benefícios. Isto foi planeado, exatamente. é verdade. Eu precisava de mais um dependente naquele ano. sério? Sério, foi planeado. Estão a ver? Não é só o Estado que se usa de nós e nos abusa, é assim, é estas pessoas que eu gosto. Ludmila, que usam. enganou-vos. Não enganou, usou o que estava lá. Usei aquilo que estava à minha disposição para poder fazer uma eficiência fiscal melhor do meu ano de Exato. rendimentos nessa Muito altura. bem. Portanto, foi... E o casamento também foi planeado. Eu ainda tinha que casar naquele ano e fui casar, fui ao registro civil e disse, olha, eu tenho que casar. E no alguém casamento, como é pensou óbvio, que não me também queriam podia casar. Primeiro tinha nome estrangeiro. A senhora pensava que eu era brasileira e que eu me queria legalizar e que o meu marido estava ali forçado. Aquilo foi um filme, sério? foi uma coisa muito hilariante. Uma coisa hilariante. E depois, eu levava a minha pequenina, a minha filha, a minha segunda filha, tinha 4 meses. Ele foi de ovo, eu fui à conservatória casar. Isso não, eu tenho que casar antes do final do ano. Portanto, eu preciso de casar agora. E casei. Casei no dia 28, mesmo ali no civil, no dia 28 de setembro. E casei nessa altura, portanto, com o meu marido mesmo, porque era preciso, nesse ano, era preciso casar. Está a ver, olha, eu não fazia Tínhamos moradas ideia. fiscais diferentes, não podíamos fazer o Pois. IRS em conjunto, e então a única maneira de podermos fazer o IRS em conjunto nessa altura Era era casar. se tivéssemos a mesma morada fiscal, mas para isso era só pela via do casamento, porque se fosse por união de fato, tínhamos de ter 2 anos Sim. da mesma morada, e isso não estava a acontecer nesse Está a ano. ver, eu não planeei nada disso assim, mas foi uma carga de trabalhos. Eu pensei, mas eu casei mesmo no final. Não interessa, já vai ter que fazer tudo como se fosse o ano inteiro. Eu, Se fosse agora já não precisava. Oh, meu Deus. Podiam fazer sim, separado. agora já se pode fazer, Agora mas na já altura pode. não se podia. Na Acho altura eu, não. pelo menos, Na eu não altura. descobri essa opção na altura. Não havia, não é assim muito recente. Muito bom, adorei esta ideia. Bem, não, é porque isto do IRS e destas coisas. Então, trabalhador independente tem mais obrigações fiscais e mais coisas em que pensar do que Tem muitas. os outros comuns mortais. Tem muitas, porque nós quando trabalhamos por conta de outrem, qual é a nossa obrigação? Trabalhar e receber o nosso ordenado. E quando nós recebemos a nossa folha de remunerações, portanto, os descontos já vêm todos feitos, não é? Nós, quando somos empreendedores e somos trabalhadores por conta de outrem, temos uma carga fiscal toda em cima de nós. Portanto, nós temos que pagar a nossa segurança social e para nós a pagarmos temos que entregar essa declaração para poder calcular as Tem contribuições. tempo, não é? Exatamente. É trimestral. É trimestral. Está a ver que exatamente. eu li rapidamente, Pronto, exatamente. Viu que eu estou a ficar... Mas existem benefícios, portanto, nos primeiros anos existem muitos benefícios onde a carga fiscal se pode atenuar um pouco. Portanto, todas as pessoas que trabalham pela primeira vez, que abrem atividade, têm uma série de reduções de atividade nos primeiros 2 anos. E como o ano fiscal é de janeiro a dezembro, não é benéfico fazê-lo nesta altura do ano. Porquê? Porque só vai usufruir desses benefícios
num 2 meses. Lá está. Para ter o filho e ter mais um dependente, pode ter no final que usufrui para o ano inteiro. Exatamente. Neste caso, não. Não. Portanto, estão a ver, isto aqui são pequeninas coisas. Eles chegam ao final de 2 anos, cancelam e abrem a novo. Não é bem assim, não. Mas há quem faça. Há quem faça, mas já não pode usufruir desses. Há determinados Já benefícios usou. que já não se podem usufruir. Retira. Exatamente. O Estado dá aqui alguns benefícios que se podem usar novamente, mas E que ao na fim realidade- de uns X de anos. Mas e que na realidade faz sentido, não é? Para estimular também aqui os negócios e o empreendedorismo e a economia, não Mas é? a ideia aqui não é fugir ao fisco, atenção. A ideia aqui é Exatamente. levar as pessoas a empreenderem legalmente Exatamente. desde o início, fazendo uma otimização fiscal. Porquê? Porque os negócios, quando começam no início, todos eles são mais difíceis de... Claro, de ter lucro, De ter lucro. teve muito investimento. E além do Sim. mais, a própria dinamização do negócio e o crescente exponencial, portanto, o crescimento exponencial do negócio demora a acontecer. Portanto, aqueles primeiros 2 anos são fundamentais porque temos menos imposto a pagar, temos, por exemplo, 1 ano de isenção da Segurança Social, Que é, não pagamos pois, Segurança Social, já deve fazer aqui uma diferença. faz uma grande diferença, não é? Portanto, esses impostos que não são pagos nos primeiros anos ou que são reduzidos, faz com que o empreendedor consiga canalizar esses custos no seu negócio. Portanto, na dinamização do negócio, no cliente, na prospecção de mercado, poder investir em si e na sua marca de modo a captar mais clientes para quando chegar à altura de efetivamente ter que pagar tudo, não é? Depois vai chegar uma altura que vamos ter que pagar, não é? Então já tem pelo menos uma receita mais equilibrada para poder fazer face aos seus custos. Portanto, Mas tem de exatamente. se preparar durante esse Tem que tempo. se preparar, tem que estar consciente de quando é que vai pagar. E quando determina o preço, as pessoas cometem muitos erros, aliás, demasiados. Primeiro, nunca sabem O preço que cobrar, o não é? preço que cobrar. Toda a gente tem um valor. Toda a gente tem um valor hora, toda a gente tem um valor por serviço. Quando nós determinamos o nosso valor hora ou o valor do nosso serviço, nós temos que contemplar os impostos. Portanto, isso se faz antes, não se faz depois. Não é? Portanto, quando se abre atividade, geralmente pode-se abrir isento de impostos se nós não ultrapassarmos uma determinada quantia de volume anual de negócios. Neste momento está fixado em 12.500 euros por ano. Mas é óbvio que, no primeiro ano, aquilo é só uma estimativa de imposto. Eu posso querer começar um negócio e pensar assim, ok, eu não vou ultrapassar os 12.500 euros, mas então e se ultrapassar? Não é? Tem que estar preparado. Temos que estar preparados com as obrigações e com os devidos impostos. Exatamente a mesma coisa acontece ao contrário. Quando as pessoas abrem um negócio e pensam que vão faturar muito dinheiro, e vamos imaginar que até nem faturam, corre qualquer coisa mal e afinal já não vou faturar 30.000, só faturei 5.000, e agora? Agora vou ter que cumprir todo um ano fiscal com obrigações que eu podia estar descansado e podia não ter estado neste regime se eu tivesse planeado as coisas de outra maneira ou se tivesse conhecimento que havia coisas que eu podia fazer e não fiz. Também ajuda as pessoas a planearem os seus negócios antes de abrirem. Principalmente isso. Todas as pessoas que passam por mim, pelo menos aquelas que vêm em tempo útil, não é? Que eu consigo agarrar, não é? Portanto, há pessoas que já vêm, já têm as atividades abertas, Já tem os pepinos, já têm as coisas às para vezes soltar. vários, não é? Já dá uma saladona ali. Sim, uma salada Bem russa. fit. Não, de fit não tem nada. Aliás, tem fit para quem resolve, porque a gente gasta muitas calorias É. a resolver aquilo. Não, é muito inglório para quem faz. Sim. E é muito E eu acho que para a desgastante. pessoa também. É muito desgastante. E gasta-se mais dinheiro, porque é assim, eu demoro mais tempo a resolver um problema do que propriamente a começá-lo corretamente. Portanto, na realidade, o grande segredo seria contactá-la e se estiverem a pensar começar aqui um exato. negócio destes digitais, diferentes, todas estas coisas, já falarem com a É Ludmila, verdade, não é? é verdade. Pelo menos, felizmente, neste momento também já existem muitas pessoas da área que trabalham como eu. Aí há uns anos atrás eu sentia-me única. E era mesmo verdade, porque não havia ninguém, ou se havia, pelo menos eu não conhecia e ninguém conhecia. Tanto que eu continuo a ter, apesar de haver muita gente, e ainda bem, há pessoas que não gostam da concorrência, eu acho que a concorrência é fantástica. Ainda bem que há mais pessoas assim a fazer o mesmo que eu faço, porque dá para todos, e as pessoas são mesmo muitas, e eu não consigo chegar a todas as pessoas. É completamente impensável para mim. E neste momento, a esta altura do ano, eu já fechei a minha carteira de clientes, porque eu já não tenho mais capacidade. Uau. Não consigo mesmo. E é difícil encontrar parcerias também, porque é difícil encontrar alguém que trabalhe como eu, nos meus moldes,
na área digital, que saiba falar, por exemplo, a língua estrangeira, que Tem que saber falar o quê? O que é que precisa? é preciso... Nós temos muita gente a falar. Já disse aqui uma vez a uma... Ainda tem que saber. Que O eu disse inglês que era é até ao, fundamental, o inglês. até ao final do ano que precisava de alguém para lá para a sua loja e disse, tem que encontrar. O que é que precisa? Diga lá. Se calhar está aqui alguém a... Olha, falo já para esta câmara. Ainda temos uns minutos. O que é que precisa? Diga lá. para a Olha, parceria. precisava de alguém que trabalhasse na área da contabilidade, que tivesse disponibilidade. Disponibilidade, quando eu digo, era uma disponibilidade a nível de horário, porque eu não posso me dar ao luxo de ter clientes à espera de mim 2 e 3 dias, tem que ser no imediato. E como eu tenho muitos trabalhadores estrangeiros, falar inglês é fundamental, portanto, acho que é mais Portanto, por aí. é isso. Atenção. Quem sabe vem já no sapatinho. Quem sabe, não vamos Nós ver. temos aqui uma árvore com umas prendas. Se calhar lá nas prendas vem aqui E uma arranjamos um parceria. sapato. Não, os nossos não são bem sapatinhos, já são um bocadinho grandes. Pronto, é assim. Então, dicas para fechar o ano. O que é que... Quem já não fez, já não há nada a fazer? Não, neste ano, nesta altura, já não há muito a fazer, porque só temos 2 meses. Dezembro. Temos 2 Sim, meses. estamos Dica. em dezembro. Estamos em... Pois, Sim, exatamente. o que é que se faz? Nada. Pronto, neste mês já não Alguma se faz coisa que se muita- possa fazer? Não. Existe alguma coisa que se possa Arrancar fazer? os cabelinhos todos, se calhar, Nomeadamente, era a opção. fazer posicionamento de volume de negócios. Quem é trabalhador independente deve saber, nesta altura do ano, em dezembro, saber quanto é que faturou e em que regime é que está. E primeiro tem que saber o que é que significa este regime. Isto as pessoas não sabem. Exatamente, era uma Portanto, pergunta que tínhamos aqui, porque as exatamente. pessoas não sabem em que regime fiscal é que Não pertencem. sabem, as pessoas não sabem se estão no regime isento, se estão no regime de cobrar IVA, de IVA trimestral. Portanto, se estiverem no regime isento, ou seja, abaixo de 12.500 euros, o que é que têm que fazer em dezembro? Têm que ver quanto é que faturaram desde janeiro até àquela data e saberem se ultrapassaram esse limite. Mas há aqui uma coisa importante que as pessoas têm que perceber e que têm que saber, dependendo da altura em que elas abriram a atividade, porque uma coisa é os 12.500 euros contarem para 12 meses. Mas se a pessoa abriu atividade, por exemplo, no meio do ano, já não pode ser os 12.500 euros. É o proporcional, é aquilo que se chama anualização. Portanto, é 12.500 a dividir por 12, Dá uma vezes média de o ano, 1.041 euros por mês. vezes quantos meses é que foi. Exatamente. Portanto, e é esta questão da anualização que as pessoas cometem estes erros. Porque pensam que não Esta dica ultrapassaram. é super importante. Pensam Se que tiverem aí alguém que começou a atividade este ano, faz favor de partilhar. Não queremos ninguém a ter multas. O que é que acontece? Não vai acontecer nada, mas em janeiro não acontece nada, fevereiro, abril, mas Pois, em e maio depois? a AT vai fazer O bicho-papão da AT. o bicho-papão da AT vai fazer, não vai fazer nada, vai simplesmente notificar a pessoa, então vai chegar aquela notícia, porque quando os e-mails da AT chegam, portanto, as pessoas tremem. Sim, só de abrir. Só de abrir, não é? Porque a gente não sabe o que é que vem lá. Quando a pessoa não está à espera de ser o reembolso, só de abrir e-mails Olha, da AT. falou muito bem, reembolso. Quando as pessoas Acho- não sabem que vem aí um reembolso, os mails da AT são assustadores. Só de lá Exatamente. Então, AT, sim, senhora, porque nunca ninguém sabe o que é que vem lá do outro lado. Perguntam logo o que é que eu fiz. é melhor do que é pior do que quando a avó tinha a colher de pau na mão. Acho que é, porque a dor passa e isto é bem difícil. Por exemplo, as multas são muito altas. O início do ano começa logo com multas, porque as pessoas começam a incumprir logo em janeiro, porque se ultrapassaram têm que entregar declarações em janeiro, não entregam, têm que começar a cobrar IVA em fevereiro, não cobram, têm que entregar declarações até 15 de maio, também não entregam. Porque acham que, que estão Não. isentos. Exatamente, acham que estão isentos. Atenção! Se começou no meio do ano, não tem direito aos 12.500 para fazer a isenção. Eu percebi isto e não percebo nada disto. Portanto, vocês também têm que ter percebido. É mesmo, é mesmo. Outra situação é a segurança social, a mesma coisa. Já não é ano fiscal, mas são 12 meses corridos, portanto, 12 meses seguidos. Ah, é? Exatamente. Portanto, a partir do momento em que nós abrimos atividade, temos isenção durante 12 meses. Não interessa quando é que começou. Portanto, se começou em junho, tem isenção até junho do Exatamente, maio. até maio, neste caso. E depois tem que cumprir com as obrigações. A segurança social, por acaso, é muito meiguinha e ainda não cobra coimas, ainda não aplica coimas. Fala baixo. Não tem ideias. Eu espero bem que eles não façam isso, mas desde 2019 que o regime de trabalhadores independentes foi alterado para a declaração trimestral e eles não cobram coimas ainda a ninguém pela falta de entrega das declarações, porque permitem às pessoas, em janeiro, entregarem as declarações ou corrigi-las que não fizeram no ano anterior. Portanto, em janeiro também é uma ótima altura para rever todas as declarações trimestrais que enviaram no ano anterior, saberem se estão corretas, se têm os valores corretos e se não se enganaram. Se faltou alguma,
se precisam de corrigir alguma, durante o mês de janeiro é a altura para o fazer. Para além da Portanto, declaração estão de a ver, alterações. podem agora ir ao Natal descansados, mas depois em janeiro faz favor de porem tudo na linha. E ao Natal não é bem assim, porque ao Natal verificarem muitas coisas importantes Já agora. para o IRS. Não podem ir para o Natal. Trabalhem antes do Natal, que ainda tem alguns dias. Ainda faltam quantos dias? para o Ainda Natal? faltam alguns dias para o Natal e para o fim do ano. É por isso que nós estamos a dar isto, é para as Para o pessoas Natal em para o si, Natal, 14. exato. Exatamente, pronto. Verificar moradas fiscais, verificar senhas da malta toda lá de casa, portanto, é obrigatório termos as senhas dos nossos dependentes. As crianças, quando nascem, já têm o número de contribuinte, mas não têm a senha. Isso foi um stress E também. ninguém sabe, e ninguém se lembra que é preciso ter as senhas das crianças, é preciso ter as senhas de todos os elementos que fazem parte do nosso O meu, por agregado acaso, é familiar. rápido, mas eu entrei quase sempre tudo à última. Muito rápido. E também. E agora já não se entregam senhas presencialmente nas finanças, já têm que ir para casa. E depois, se as moradas fiscais não estiverem atualizadas, é um problema. As senhas desaparecem como rastilho de pólvora, porque. E quando as cartas- precisamos, é quando nos lembramos. Ai, eu sei. Exatamente, exatamente. E depois ainda temos outra coisa também, é a questão das deduções à coleta. Aqueles valores que nós temos no bendito e-fatura, que muita gente também não sabe o que é, nem sabe para que é que serve. Nem vai lá, não é? Nem vai lá. Validar as Só, faturas. só vão lá quando ouvem nas notícias que é para validar até Que já é quase. Nas Pois é, notícias pois dá é. sempre em já no fevereiro fim. do ano sim. seguinte. É a Sim. o mês de fevereiro é aquele mês também caótico, em que nós temos que confirmar o nosso agregado familiar e temos que validar as faturas. E é muito difícil as pessoas lembrarem-se do que é que gastaram em janeiro de 2022. É bastante difícil, porque as pessoas não têm ideia. E depois também não têm ideia como validar as faturas, se precisam de validar faturas para a atividade. Como é que podem validar as faturas? Existem tantos benefícios fiscais no e-fatura e as pessoas desconhecem isto completamente. Então a maior parte delas seja, faz aquilo a poderíamos- totoloto. Poderiam Pois estar é, pois é. usar aqui os tais benefícios fiscais a seu favor, não é? Por favor, para seu E estão a perder estes benefícios. estão a perder porque simplesmente validam aquilo de qualquer maneira e nem sequer se dão ao trabalho Não de sabem dos verificar benefícios, as áreas, sim. de verificar se... Porque nós temos ali limites. Não é muito, é verdade que não é muito. As novas deduções à coleta dos 15% do valor do IVA dos 7 setores de reparação automóvel, alimentação, veterinária, ginásios, etc., cabeleireiros, alojamento, isso é muito pouco, são só 250 euros, mas é 250 euros por cada pessoa. Se as duas pessoas, se os dois sujeitos passivos conseguirem, já são 500 euros a menos que se pode pagar, faz toda a diferença. Sim, sim. Mais as outras deduções que também, às vezes as pessoas nem os 250 euros conseguem ter, portanto é muito difícil não pagar, portanto, quando as pessoas não usufruem do pouco de benefícios que nós temos e das deduções à coleta. Portanto, isto tem que ser feito de uma forma eficiente e com timing, não é? Portanto, não podemos fazer isto em cima do joelho, senão depois não temos tempo. Pronto, é isto. E agora, por causa de todas estas coisas, é que vocês vão perceber porque é que temos mais um vídeo de pessoas a falarem aqui da Ludmila. Até fiquei gaga. Vídeo. Conheço a Ludmila há 2 anos, trabalhamos juntas desde então. Ela tem sido uma ajuda fundamental no meu negócio, está sempre disponível a qualquer hora para me esclarecer todas as dúvidas. Eu passo-lhe toda a parte da contabilidade e não podia estar mais satisfeita. Recomendo a Ludmila a 100%. Olá, o meu nome é Catarina e tenho o privilégio de conhecer a Ludmila já há algum tempo. A Ludmila, para além de ser uma excelente profissional e apaixonada pelo que faz, é também uma pessoa alegre, que gosta sempre de ver a vida pelo lado positivo, é otimista e está aberta sempre a novas oportunidades e desafios. Ela preocupa-se com quem tem ao seu lado e tenta sempre ajudar o próximo, mesmo quando tem o tempo limitado. Este toque humano, para mim, é o que faz dela não só uma ótima profissional, mas também uma ótima pessoa. Ludmila, sua entusiasta dos números da contabilidade, és incrível, resolves os pepinos todos e eu agradeço-te muito por isso. Mega fã tua e obrigada por existires connosco.
Lá dizia a Carolina, que já foi nossa convidada, para quem mandamos um beijinho, resolves os pepinos todos. É verdade. Os pepinos. Vai ser a frase, resolver os pepinos. É verdade. Grandes pepinos. E então, e o que é que são os pepinos desta gente? Quem são os seus clientes agora? Porque acho que acabámos por nem falar disso. Falamos que são à frente, não são aqueles convencionais, mas quem são os seus clientes agora? A maior parte dos meus clientes são remote workers, não é? Sim. Nómadas digitais e trabalhadores independentes, que ao fim e ao cabo isto é tudo, são todos trabalhadores independentes, não é? Só que atuam em áreas de negócios diferentes. A maior parte deles, eu diria que 80% dos meus clientes são programadores informáticos e engenheiros informáticos. Que trabalham para aqui e para ali, não é? Que trabalham para fora de Portugal. Não tenho tenho muito poucos clientes que trabalham para Portugal. Portanto, trabalham todos para empresas estrangeiras. Portanto, nós temos... Que é o sinal de como está o nosso país, não é? Exatamente. Nós temos ótimos profissionais, mas a nossa mão de obra, à vista de outros países, continua a ser mais barata. Portanto, estas grandes empresas, estes grandes empreendedores, vêm buscar estas competências ao nosso país, onde nós temos imensas pessoas na área de tecnologias de informação, como eu há pouco dizia. Há pessoas que já ajudam outras a vender o seu conhecimento, atuam na área das mentorias, coaches profissionais, content writers, team leaders, project managers, engenheiros de toda a parte informática, back office, front-end, back-end, portanto, temos analistas de projetos, temos uma série de pessoas, tudo ligado às tecnologias de informação e ao marketing digital. Portanto, também tenho muitos marketeers e assistentes virtuais, que não poderia deixar de falar nelas. Assistentes virtuais, sim, que também é uma coisa que está muito agora. Sim. Aliás, nós quisemos ter cá uma convidada que nos vinha falar sobre isso, mas depois baldou-se, malandro. Eu tenho montes delas, portanto... Eu já muitas, disse, muitas, por muitas. favor, isto vai aqui. isto vai, e se tiver, nós só temos este handicap, só podemos receber mulheres, não é? Exatamente. Mas exatamente. que eu adoraria, pronto, mas estamos aqui falamos das mulheres, portanto, os que tiver é os que a gente quer receber. Tenho muitas mulheres, não sei quantificar em termos de percentagem se são mais mulheres, se são mais homens, eu acho que é ela por ela. Mas as mulheres cada vez estão mais empoderadas e cada vez estão mais a usar as competências que têm para ficarem independentes, digamos assim. Mas para poderem fazer como fez, não é? Poder ter tempo à família, Exatamente. poder ter tempo para gerir o seu tempo, não é? Exatamente. Portanto, e os nómadas digitais também, portanto, estrangeiros, muitos estrangeiros no nosso país, muitos. A sério? Com muitos benefícios que podem adquirir, muita gente vem para cá. Também tenho muitas pessoas que trabalham com criptomoeda, portanto, também é outro... Sim. Também era um assunto que eu gostava de falar. Criptomoeda, portanto, para o ano as coisas já não vão ser bem assim, que já vai haver legislação para tal. Até então, portanto, o nosso país é um paraíso, não é? Portanto, eles vêm para cá, trabalham na parte também do desenvolvimento de aplicações e no desenvolvimento da própria moeda digital, mas... para o ano as coisas não vão ser bem. O nosso país era um paraíso fiscal para eles. Não gostaria de chamar assim, mas acho que era um porto seguro para eles. Quase umas Bahamas, pensem só. Vai acabar. Vai acabar. Bom ano. E para aqueles portugueses que estão fora e que estão agora a retornar e que voltam às vezes com suas reformas de lá, mas que também têm cá, que isto é todo um imbróglio. Para todas essas pessoas, ou seja, mais para quem ainda está no ativo, não para quem propriamente quem já está reformado, digamos assim, mas para quem saiu do nosso país, há benefícios neste momento, que é o programa Regressar, que o Governo voltou a prolongar, que é um benefício muito bom, portanto são por 5 anos, em que há uma redução de 50% dos rendimentos, para além do apoio que o Estado dá para estas pessoas poderem voltar ao país. Para aqueles que não são portugueses, há o Residente Não Habitual, que é um programa feito por portugueses, mas que não serve os portugueses, é para servir os estrangeiros. Isto é mais para chamar todos os estrangeiros ao nosso país e que se queiram cá fixar, e que tem um programa de 10 anos, 10 anos, requer algumas condições, portanto não pode ter sido residente em Portugal nos últimos 5 anos, tem que ter uma atividade de alto valor acrescentado, que é uma lista infinita de atividades, e tem que ter a residência ao momento em que pede o estatuto. E tem uma taxa fixa de 20%. Portanto, nós temos as nossas tabelas de IRS, neste momento são fixadas em 9 escalões, que vai desde os 14,5% até aos 48%, e esta malta só é tributada em 20%.
Portanto, isto é muito bom para quem ganha muito dinheiro e para quem tem avanças mensais brutais, porque, ao fim e ao cabo, poupa muito dinheiro. Só que agora temos cá os portugueses todos aqui a atirarem e a fazerem Mas os portugueses também usam, porque há muitos portugueses que estão fora de Portugal há mais de 5 anos e também podem requerer o estatuto de residentes não habituais. Portanto, isto é para toda a gente. Ter tido a residência fiscal Fora. E outra coisa que as pessoas também não sabem é que vão-se embora e deixam a morada cá. Pensam por terem lá uma casa e por terem lá um trabalho. Não, nós só temos uma morada fiscal e a nossa morada fiscal é aquela que está no cadastro das finanças e é onde lá está a nossa moradinha. Ou é cá ou é Ou lá. é cá ou é fora. Portanto, se for fora, quando regressamos, se tivermos os requisitos necessários, tem vantagens. Temos vantagens. Se por acaso não tivermos mudado, não dá nada perdido, porque podemos resolver. Podem sempre falar com a Ludmila. Podemos sempre resolver. O que é que temos que fazer? É comprovar às finanças, pedimos uma avaliação com efeitos retroativos e o que é que fazemos? Comprovamos junto da autoridade tributária que efetivamente tivemos fora aqueles anos, simplesmente não mudámos a morada. E pedimos que isto seja revisto pela autoridade tributária, eles revêem a maior parte das vezes, ainda não tive uma única situação em que não tivesse sido favorável, e eles fazem a depois tem que ver o que é que a pessoa fez durante estes anos para depois ver que a revê em alta, ou seja, que vale a pena, não é? Não, mas vale sempre a pena. Portanto, quando se faz um pedido de revisão tem que valer a pena porque... Sim, exato. Se a pessoa vem para cá novamente e tem uma income, por exemplo, de 5.000 euros ou 10.000 por mês, como alguns clientes meus têm, portanto, faz toda a diferença no final do ano, uma taxa fixa de 20% durante 10 anos, não é? Sim, é muito compensatório. E para além de que... Já estou a pensar em ir para fora há alguns aninhos e depois volto. E para além de que não só os estrangeiros podem usufruir disto, como os portugueses também podem. Portanto, toda a gente pode usufruir disto desde que tenha condições para tal. Tenha que o fazer na altura mais apropriada. Se tiver que abrir atividade em janeiro, em dezembro, neste caso, não o deve fazer. Há outras alternativas, pode passar um ato único, por exemplo. Só por causa do mês não vale a pena. Abre atividade apenas em janeiro e começam a contar todos os benefícios fiscais a partir de janeiro, durante um ano inteiro. Portanto, há coisas que podem ser cumulativas, portanto, os residentes não habituais podem usufruir de estatuto e podem usufruir das reduções dos primeiros anos, cumulativamente com o estatuto. Mais as isenções da Segurança Social, mais uma série de coisas. Já é mais do que... Vocês hoje têm que pensar que nós demos-vos... Ai, meu Deus. Uma prenda no sapatinho do tamanho gigante. Já pode ser os nossos sapatos. Já pode ser os nossos sapatos. Foi um grande sapato. Tem que nos prometer duas coisas, Ludmila. Vamos lá. Que vai voltar. Cá, já viu? E que nos manda os contactos. Sabias? Está prometido, está prometido. É a nossa prenda... que nos dá a nós, é pode ser? Prenda, é a nossa prenda que nos dá a nós. Exatamente. Contactos, pronto, felizmente tenho muitos. É só escolher, portanto, é dizerem a atividade que vocês querem e eu vou e escolho. Portanto, e sabemos, tem coisas diferentes que nós nem sabemos que existem. Mas vão aprender também algumas atividades Há muito interessantes. Sim. Adorámos conhecê-la. Obrigada por ter vindo. A sério, obrigada do fundo do coração. Obrigada, eu muito obrigada, Ludmila. E espero que tenha sido útil estas dicas. E havia sempre muito para falar. Portanto, por isso é que tem que voltar cá. Depois volta cá por fevereiro, março, que deve haver outra vez mais coisas. Os seus contactos? É isso. Exatamente. Ludmila, estão a passar em rodapé, mas quer dizer, temos 50 segundos. Bem, quero dizer que se precisarem de me contactar, os meus contactos estão à disposição, estão a passar. É só contactarem e se eu puder resolver alguma coisa e evitar desastres, terei muito gosto em fazê-lo. Adeus, pepinos. Exato. Não há pepino aqui. Ninguém há faixa lada de pepino para este Natal. É um Natal bom, de alegria, de paz, de família, muitas soluções, muitas soluções. Exatamente. Foi um gosto estar aqui. Está a ver este nosso programa, apesar de cor-de-rosa, traz muita informação. Portanto, contactem a nossa convidada. Exato. E contamos consigo no próximo programa, aqui na Curiacos TV, pelas 15 horas. Quem será que vamos receber? Tem de estar atento desse lado. É um prazer estar aqui. Um grande beijinho. Olha, se estava desanimado, se calhar já pensou aí uma solução. Está a vir, eu estou a vê-la. Tchau. Nós arranjamos. Portem-se bem. És convidadas. Beijinho. Tchau.